Jesus e o Espírito Santo. O Espírito Santo esteve sempre envolvido com Jesus, na encarnação, na primeira vinda de Jesus aqui à Terra. Ele esteve envolvido com Jesus no batismo, concedeu poder a Jesus. Durante o seu ministério, sempre nós vamos ver o Espírito Santo envolvido com Jesus. E, finalmente, até mesmo na sua morte, o Espírito Santo participou. Claro que nós estamos estudando e vamos ver que o Espírito Santo está presente na Terra desde que a Terra é Terra. Bom, para estudarmos um assunto tão importante quanto esse, precisamos pedir a presença do Espírito Santo iluminando a nossa mente para esse estudo. Vou pedir ao pastor Oliveiros que nos dirija em oração. Pois não, vamos orar então. Pai querido, nós te agradecemos porque enviaste ao mundo o teu Filho Jesus Cristo e porque deste a ele o Espírito Santo para dirigir a sua vida do começo ao fim. Sim. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, tu nos dás o dom maravilhoso do Espírito Santo a todos nós. Abençoa-nos nesta lição, aos nossos queridos telespectadores, nós te pedimos e nos entregamos todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, já é o terceiro assunto que estamos conversando aqui com diversos pastores e teólogos sobre esse assunto, o Espírito Santo. Hoje vamos falar sobre Jesus e o Espírito Santo. E vamos começar falando justamente no caso de Maria, pastor Oliveiros. Maria, antes de estar grávida, ela recebeu a visita de um mensageiro, um anjo. E esse anjo disse a ela que ela geraria um ser que seria gerado pelo Espírito Santo, é isso? É verdade. O nascimento de Jesus é precedido e envolvido por uma manifestação bem visível do Espírito Santo. Por exemplo, Jonathan, esse conceito que você colocou, esse episódio, pode ser resumido em um verso que eu gostaria de ler. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 35, diz assim: respondeu-lhe o anjo, já no diálogo entre Maria e o anjo Gabriel, ela fez pergunta como ela poderia ter um filho se não conhecia homem, se era virgem. Então o anjo respondeu-lhe no verso 35, descerá, Maria, sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui nós encontramos o anjo Gabriel afirmando a Maria: primeiro, Maria, você vai ter um filho sim. Você é virgem, não tem relacionamento com homem, mas vai ter um filho. Esse filho vai ser gerado no seu útero, em você, através do Espírito Santo. Ou seja, ele vai nascer de uma ação sobrenatural, uma ação que vem de fora do controle humano, vem de cima, vem do alto. Por isto, este ser é chamado de ente santo. E aqui, Jonathan, está já uma indicação da divindade de Jesus Cristo, porque ele é nascido do Espírito Santo. É um milagre, uma coisa tão absurda para nós, porque foge à lógica humana, mas tão simples para Deus, como respirar para nós, por exemplo. E inclusive existe acho que até a letra de uma música, ou um verso que alguém diz assim: milagres não se explicam, se aceitam. E parece que nesse caso é mais ou menos assim. Mas, se a gente pensar também que o Espírito Santo esteve presente na criação, quando não tinha nada aqui, que foi um negócio muito mais complexo, criar a Terra, eu não sei se é mais complexo ou menos complexo, né? A gente aceita com um milagre ele presente também no nascimento de Jesus, né? Jonathan, inclusive a palavra de Deus tem... Porque a princípio, quando a gente vê uma coisa assim tão extraordinária, a gente fica, como explicar isso? Exato. E aqui em Lucas 1:37 diz assim, pois nada é impossível para Deus. E talvez às vezes na vida da gente a gente passa a ter algumas dificuldades, a gente não consegue entender bem as coisas. Eu me lembro uma vez quando eu estava no Rio de Janeiro, que a gente passava naqueles túneis. Sim. E as minhas filhas gostavam de brincar, a gente gritar um pouquinho ali no túnel, né? E eu me lembro que um dia nós entramos no túnel Rebouças, que é um túnel grande, e ela começou a gritar, mas o túnel não acabava. Quando nós olhamos lá na frente, ela viu a luz no fundo do túnel. E às vezes quando a gente pensa que a gente está passando por um problema muito difícil, impossível, aqui o texto mostra que Jesus foi gerado miraculosamente pelo poder do Espírito Santo, porque o verso 37 diz, nada é impossível para Deus.
E se você está enfrentando alguma dificuldade, nada vai ser impossível, porque Deus pode dar o toque e resolver todos os problemas. Então, a geração, o que diz aqui a palavra de Deus sobre a geração de Jesus é uma coisa extraordinária, porque foi um milagre. E fé, como milagre, fé diz que não se explica, se vive, né? Exatamente. Agora, assim que Jesus nasceu, ele foi crescendo. A Bíblia até tem um texto que diz que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e de Deus também. E a gente vê o episódio dele agora lá no templo aos 12 anos de idade e com uma capacidade tremenda, espantando as pessoas, assim no sentido da sabedoria que ele tinha já nessa idade. Então a gente vê que o Espírito Santo acompanhou a Jesus na sua infância também, né? Desde o nascimento, você vê, ou antes do nascimento. O anúncio dele já foi ligado com uma ação do Espírito Santo. E aí a gente pode ver também que esta atuação do Espírito Santo, que começou já na geração de nosso Salvador, continuou todos os dias. Você falou aí, o primeiro episódio que a Bíblia narra a respeito de Jesus foi justamente esse. Na época da Páscoa e tudo mais, a festa anual que acontecia em Jerusalém, naqueles tempos, e Jesus já estava ali absorto, vendo aquele sacrifício que se realizava, os cordeiros que eram sacrificados, e o Espírito Santo ia revelando a Jesus a sua identidade e a sua missão. Sim. É interessante que você lendo a Bíblia, você vai percebendo isso. Jesus foi tomando consciência de quem ele era e também da missão que ele veio cumprir. Aos poucos, o Espírito Santo lhe foi revelando diariamente. E aqui também, Jonathan, eu acho que é interessante, pastor Emanuel e os telespectadores lembrarem que Jesus, uma vez no Sermão da Montanha, disse que basta cada dia o cuidado. Às vezes nós somos apreensivos, nos preocupamos com o que vai acontecer amanhã, se no final do mês o dinheiro vai ser suficiente, enfim, aquelas coisas todas, assim, né? O filho vai casar, arrumar namorada, você vai ver bem, enfim, muitas preocupações. Jesus nos ensina na prática, no relacionamento com o Espírito Santo, que cada dia o Espírito Santo dava a agenda dele para aquele dia. Sim, sim. Isto foi antes mesmo dele começar o ministério dele. Nesse período, até os 30 anos, o Espírito Santo também lhe dirigiu. É lógico que depois do batismo, que eu acho que você vai falar daqui a pouco, aí então a manifestação foi mais abrangente, foi mais pública, mas ser dirigido pelo Espírito Santo foi a experiência diária, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo da vida de Jesus. Então, pastor, ser conduzido pelo Espírito Santo é ter um padrão de vida conforme a vontade de Deus, porque ele vai determinando, conforme o pastor falou, né? E inclusive, se tiver uma dúvida, perguntar para ele também, né? Exatamente. Agora eu fiquei pensando, chega um momento agora que a Bíblia não relata tudo, mesmo porque a Bíblia disse, a própria Bíblia disse que se fosse relatar tudo, não teria livros. Caberia. Muita coisa. Mas chega um momento na vida de Jesus que aí acontece um negócio espetacular. Porque aí nós vemos presentes no batismo de Jesus, não apenas só ele e o Espírito Santo, mas existe também a voz do Pai, não é isso? A voz do Pai. Aí a trindade toda, Pai, Filho e Espírito Santo, né? A revelação mais completa para as pessoas do ungido, do Messias. A lição fala, foi batizado e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E a voz de Deus, esse é o meu Filho amado em quem me compraz. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez a trindade unida no plano da redenção. Sim. Eu acho impressionante que ali a gente vê realmente aquilo que o senhor tinha falado, pastor, ele obedecendo à voz do Espírito Santo. Porque era para se entender que agora a pessoa cheia do Espírito Santo, como Jesus, ele agora já saísse, fala, João Batista, agora deixa eu pregar que já está uma igreja cheia aqui, eu vou fazer um sermão para esse povo aqui, e já começasse a pregar, mas ele sai e o Espírito Santo fala, agora você vai para o deserto, vai ficar quietinho lá, e ele não questiona, ele vai para o deserto e fica lá 40 dias. Olha, Jesus, a essa altura, nós falávamos há pouco que ele foi tomando consciência da sua personalidade, da sua missão aos poucos. A essa altura, ele já tinha plena consciência de quem ele era. Ele era adulto, tinha cerca de 30 anos, e no momento que o Espírito o dirigiu para ser batizado, ele foi. João o batizou no Rio Jordão, como o pastor Emanuel acabou de ler no texto bíblico. Agora,
dali, como você falou, ele foi dirigido ao deserto pelo Espírito Santo. E é interessante, se você ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 1, ali fala que o Espírito Santo o levou ao deserto com o objetivo de ser tentado pelo diabo. Até parece um paradoxo. Então quer dizer que o Espírito Santo vai me levar para o deserto para ser tentado. Mas fazia parte do plano da vida de Jesus, porque Jesus, Jonathan, ele veio a este mundo para cumprir especialmente dois lados da sua missão, vamos dizer assim, dois aspectos mais importantes. Primeiro, a redenção do homem, da humanidade. E segundo, para colocar fim a um conflito entre Deus e Satanás, que já havia começado lá na eternidade, antes dele vir a este mundo. Exato. Então agora ele sabia que ele começou o trabalho de resgatar e de salvar a humanidade, mas para isso ele teria que passar por um conflito frente a frente com o grande inimigo de Deus, que é Satanás. E o Espírito Santo falou, olha, a sua agenda hoje diz o seguinte, você vai para o deserto. E mais, fique lá, espere trazer comida para você, um anjo vai trazer. Ele esperou 40 dias por isto e só comeu quando finalmente o anjo veio assisti-lo e alimentá-lo como o Espírito Santo havia lhe instruído. Ou seja, ele passou nesse teste, porque na realidade, se ele não passasse nesse teste, a gente ia dizer que ele não sofreu tanto assim, né? Ou de repente alguém dizia, eu sofri muito mais. E a gente percebe que desde o princípio da sua vida, Satanás começou a atacá-lo de forma direta. É verdade. Agora, você disse se ele não passasse no teste, olha, se ele não passasse, nós não íamos fazer mais nada, porque todos nós estaríamos perdidos. Com certeza. Porque o teste ali, se Jesus tivesse pecado, né, tivesse cedido à pressão do inimigo, num item que fosse, então a humanidade estaria para sempre perdida e Deus, no grande conflito contra Satanás, teria perdido o grande conflito. Esta foi uma possibilidade real. Agora, eu acho interessante quando as pessoas que estudam a Bíblia falam assim, não se preocupe, eu já fui no fim do livro e ele vence no final, né? E essa é a nossa alegria. Essa parte bonita, e isso é uma verdade mesmo. É verdade. De vez em quando é bom ir no final do livro, né, Jonathan? De vez em quando é bom mesmo. Se empolgar. Agora, vamos pensar no seguinte, se ele foi guiado pelo Espírito Santo, será que a gente também não tinha que seguir esse exemplo e ser guiado pelo Espírito Santo? A gente sempre fica pensando, olha, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, aquilo veio com uma plenitude tremenda. Qual era o tanto do Espírito Santo, por exemplo, que Jesus recebeu, pastor? Vamos ler na palavra de Deus em Lucas, João 3:34? Sim. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Então Deus concede o Espírito sem limitações. Ele concede a cada um segundo a capacidade que a pessoa tem de receber. À medida que a vida da gente vai sendo dirigida pelo Espírito de Deus, Deus vai nos enchendo mais ainda desse poder, dessa capacitação. É uma porção dobrada, né? E é como se nós poderíamos aplicar de maneira prática. Eu vou sair para trabalhar, eu peço a orientação do Espírito Santo. Eu vou fazer uma compra, peço a orientação do Espírito Santo. Eu vou resolver um problema na escola, peço a orientação do Espírito Santo. À medida que a gente for se acostumando a estar em contato com o Espírito Santo, mais e mais Deus vai se revelando. Por isso que aqui diz, sem limitação. E essa capacidade que Deus dá para cada um de nós está disponível para todas as pessoas, né? E aí chega um momento, pastor Oliveiros, em que até a comida da pessoa já não é mais tão importante como é importante a presença do Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. É verdade, e realizar as suas obras, né? Esse texto, inclusive, Jesus falou no diálogo com a mulher samaritana junto ao poço. Sim. Agora, Jonathan, Jesus tinha então o Espírito sem medida, ele tinha a plenitude do Espírito Santo. Quer dizer, o máximo que uma pessoa pode receber do Espírito Santo, Jesus recebeu. Sim. E por quê? Ou seja, qual é o segredo do Senhor Jesus? Tudo bem, já vimos que ele nasceu do Espírito Santo e tudo mais, foi sempre guiado. Mas o nosso guia aqui destaca dois aspectos. Primeiro, ele era completamente submetido à vontade de Deus. Então ele seguia a vontade de Deus plenamente. E segundo, ele
obedecia completamente aos mandamentos de Deus. Então, não é um privilégio, ou seja, não é uma loteria, mas aquela pessoa pode ter muito do Espírito Santo, aquela menos. Não, não é. Todos que querem ser cheios do Espírito Santo, ter o máximo do Espírito Santo, têm e sempre o terão. Basta seguir o exemplo de Jesus. A gente vê, por exemplo, no caso a seguir, quando Jesus foi para o céu, o Espírito desceu sobre todos os discípulos e as pessoas que estavam reunidas naquela casa, né? Exatamente, sobre todos. Por quê? Porque todos estavam submissos à vontade de Deus, ou seja, abriram mão de todo o seu desejo pessoal, todo o seu plano pessoal, e segundo, eles obedeceram tudo o que Jesus havia dito a eles. A lição destaca que Jesus deu mandamentos a eles através do Espírito Santo. E eles, guardando esse mandamento, seguindo a orientação do Senhor Jesus, se arrependeram, confessaram os seus pecados, pediram, e o Espírito Santo foi concedido a eles da maneira abundante, maravilhosa, como nós conhecemos a história também dos apóstolos. Pastor, e a lição faz uma aplicação interessante. Sim. Com esse comentário. Ela faz uma pergunta: que mudanças a gente teria que fazer na nossa vida para estar disponível para o Espírito Santo? Então, talvez a gente tenha que fazer alguma mudança, tirar mais tempo para Deus, quem sabe estudar mais a palavra de Deus, orar mais. Tudo isso abrir o coração para que o Espírito Santo atue de uma maneira mais eficaz na nossa vida. Agora, o Espírito Santo é dado com um objetivo, com uma finalidade, né? Se a pessoa recebe o Espírito Santo, ele tem algo a fazer. E é por isso que, quando Jesus foi pregar, Lucas 4, 18 e 19, ele fala: olha, o Espírito de Deus está sobre mim, mas para fazer alguma coisa. Isso é verdade na vida de Jesus e na vida das pessoas também, não é? Exatamente. Aqui, pastor, na Lucas 4, 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para a proclamação de libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então eu anotei alguns pontos. Coloquei libertação, Sim. restauração, liberdade e apregoar, proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, todos que têm que ver com a evangelização, o alcance de pessoas que não têm o conhecimento do Evangelho. E veja que sempre que o Espírito Santo é colocado sobre uma pessoa, esse poder não é para ele próprio, né? É para benefício de outra pessoa. Também. Agora, veja bem, Jonathan, o texto que o pastor Manuel leu. Sim. Esse texto é muito bonito. Depois o telespectador pode pegar a sua Bíblia, esse Evangelho de Lucas 4, versos 8 e 19, é muito lindo. Sim, sim. Agora, veja bem, a relação de Jesus, ele disse o seguinte, que ele foi enviado aos pobres, cativos, sim, cegos e oprimidos. Então, cabe uma pergunta: e os ricos? Não? E os que não estão cativos? Não? E os que não são cegos? Jesus não foi enviado a eles? E aqueles que não se sentem oprimidos? Na verdade, aqui não é uma exclusividade. O Evangelho não é exclusivo para quem está preso, para quem é pobre, para quem é miserável. Não é nada disso. Acontece que estas pessoas estão numa situação muito difícil e elas se tornam mais humildes, sim, mais prontas a aceitarem, então, o que o Espírito Santo dirige a vida delas. Então, o Evangelho é para todos. Mas, infelizmente, se você olhar uma estatística, essas pessoas, pelas circunstâncias, se tornam mais humildes. E também, a vida do Senhor Jesus é resumida num outro texto, que é o texto de Atos, capítulo 10, versículo 38. Diz assim: que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual passou e andou entre os homens, libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus pregava a todos, curava a todos e salvou muitos ricos também. José de Arimateia e outros aí, né? Agora a gente percebe, isso aqui ele falou em Nazaré, não foi? Isso aqui ele falou em Nazaré, esse texto de Lucas ele falou em Nazaré, cidade que ele havia crescido. Com certeza teriam cegos, oprimidos e pobres, mas o povo recusou essa pregação e ele acabou em Nazaré quase não atuando, né? Naquela ocasião ele foi expulso, inclusive, ele teve que sair e foi expulso. Se bem que esse texto aí é uma profecia que havia sido escrito 800 anos antes, do profeta Isaías. Exato. Ele pegou a Bíblia, o rolo do Antigo Testamento, e leu. Né?
realmente o povo ali não aceitou naquela ocasião. E isso é um perigo, rejeitar o Espírito Santo. A gente tem uma lição só sobre isso lá na frente, né? Nós vamos estudar sobre esse assunto. O que pena que eu não estou nessa, mas eu vou estudar do lado de lá da telinha. E então Jesus... Agora, uma outra coisa, esta unção de Jesus foi para mostrar a missão dele e para ajudá-lo a cumprir a missão, ou seja, a missão e a execução da missão. Sem o Espírito Santo, ninguém pode falar do Senhor Jesus com poder. E com o Espírito Santo, todos nós podemos falar com convicção de que o Espírito Santo vai estar trabalhando, influenciando o coração dos ouvintes com os quais nós estamos falando agora, por exemplo. Eu queria só rapidamente ver esse texto que aparece em Hebreus 9,14, onde menciona um atributo do Espírito. Diz que o Espírito é eterno. Então ele coloca mais um atributo da divindade do Espírito Santo aqui, né? Aqui confirma a divindade do Espírito Santo, como ele estava junto com o Pai e junto com Jesus em todo esse plano da redenção. Então aqui mostra que quando Jesus se ofereceu na sua morte, o Espírito Santo estava com ele também na cruz. Também ali, na cruz, na morte, na ressurreição, na vida. O Espírito Santo acompanhou o tempo todo, desde a eternidade até a eternidade. Que coisa e fantástica. O Espírito é eterno mesmo. Sim. Eu acho que vocês até já viram uma lição aqui, né, que fala sobre o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três têm a mesma origem, os três são eternos, os três são oniscientes, são onipotentes. Os três na Bíblia são identificados assim com pronomes pessoais, de tratamento. Né? Os três têm verbos associados às suas ações. E aqui confirma realmente, o Espírito é tão eterno quanto Jesus é eterno e o Pai é eterno. Agora, quando Jesus ressuscitou, o Espírito Santo também esteve nesse processo, pastor Oliveiros? Olha, o texto de... Agora eu tenho que colocar os óculos, viu, Jonathan? O texto que fala sobre isso, que nós temos classificado aqui, está no livro na epístola, na carta de 1 a São Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então aqui está, o Espírito esteve presente na ressurreição do Senhor Jesus. Ele participou da ressurreição do Senhor Jesus. Pedro está dizendo que Jesus foi vivificado no Espírito, o que equivale a dizer através do Espírito. O Espírito Santo estava na ressurreição de Jesus. Afinal de contas, quem ressuscitou a Jesus? Foi ele mesmo? Foi o Pai ou foi o Espírito Santo? Mais uma vez nós voltamos ao mesmo ponto. A Trindade estava em todos os passos do plano da redenção. Em Gálatas 1, verso 1 diz: Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Então aqui já está mostrando em Gálatas o Pai. Então a Trindade estava unida nesse aspecto. Então o Pai estava, o Espírito Santo estava, e o próprio Jesus disse: eu tenho a vida, eu dou e para poder retomá-la. Então o próprio Jesus tinha também, como Deus, a prerrogativa da vida. Né? Então mostra também aqui, Jonathan, um método correto de se estudar a Bíblia. Aparentemente, o que o pastor Manuel falou e o que eu falei são coisas contraditórias. Não é. Pelo contrário, se complementam. Então, Jesus falou: eu dou a minha vida e a retomo. Eu tenho poder para dar e para reaver. Isso ele falou no Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18. E você fez a pergunta. Ele ressuscitou pela vida que ele tinha em si mesmo, mas chamado pelo Pai e com a participação do Espírito Santo naquele momento. É uma unidade, Jonathan, que está um pouco além, não, infinitamente além da nossa compreensão e descrição. Sim. O Deus que servimos é esse Deus, um Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus que é formado por três pessoas, todas elas envolvidas na criação do universo, na criação do planeta Terra, na encarnação do Senhor Jesus, no cuidado e na vida do Senhor Jesus durante todo o período que ele viveu aqui, na morte de Jesus, Sim. que o Pai estava ali também, e na ressurreição que acabamos de ver agora. Então, tudo é uma ação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
Bom, o tempo passou muito rápido, viu, pastor Emanuel? Mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem ao nosso telespectador sobre esse assunto, sobre a vida ser dirigida pelo Espírito Santo. 1 Timóteo 5,6 diz assim: mas a que vive em prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Nós só temos vida de verdade se o Espírito Santo estiver atuando em nós. Se você tem Deus no coração, você está vivo. Se você pensa que está com Deus e está entregue aos prazeres, aí não está vivo. Jesus mostrou, através da lição dessa semana, que ser dirigido pelo Espírito Santo é a maior bênção que uma pessoa pode ter no seu viver. Maravilha. Pastor Oliveiros, a sua última mensagem aos nossos telespectadores no programa de hoje. Você também é um enviado de Jesus. Você é cristão, você acredita em Cristo, você acredita que Ele morreu por você, Ele também envia você, como enviou-nos aqui nesse dia para falar com você. Para isto, você recebe a autoridade dEle, mas você precisa receber o Espírito Santo como Ele soprou também sobre os apóstolos. É seu privilégio ter o Espírito Santo na sua plenitude também na sua vida. Para isto, imite o Senhor Jesus Cristo, submetendo a sua vontade a Deus e obedecendo a todos os seus mandamentos.